Como foi me confiado essa oportunidade? Eu quero falar nessa oportunidade sobre o desejo de Deus de sarar a nossa casa. O desejo de Deus de curar a nossa família. O desejo de Deus de restaurar os nossos altares, para que haja sacrifício aromático, para que haja uma adoração com a alma, para que todos nós, de com uma voz só, expressemos toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a este Deus maravilhoso. Glória a Deus. Salomão, quando Salomão teve na segunda visão que Deus lhe falava, em uma noite, eu não sei como que eram as noites dos reis, eu não sei qual era a forma que eles usavam para passar a sua noite de uma forma tranquila, ou se tinha alguns tipos de barulho, ou se era silenciada para que ele pudesse dormir. Mas eu só sei que naquela noite Deus se apresenta ao rei Salomão e mostra para ele que o povo de Israel estava em declínio moral, que o povo de Israel estava em declínio espiritual, e que aquela casa que foi construída por Salomão, Deus tinha prazer de entrar por ela e revelar os teus segredos aos teus filhos. Mas como existia naquela época, pastor Gilson, um declínio moral naquela região, o seu povo, o povo de Deus, estava totalmente corrompido pela imoralidade. Deus resolve falar com Salomão: olha, Salomão, meu desejo é restaurar vocês. Eu tenho vontade de curar cada um de vocês. É o mesmo que dizer: eu tenho desejo. É como foi lido na ceia. Eu desejei muito participar com vocês, mas é a última que eu vou participar com vocês. Eu desejei muito, até que se cumpra no reino. E eu vejo, Deus, eu tenho desejo tanto tirar as enfermidades. Eu desejo tanto curar sua terra, sarar sua terra. É verdade. Mas eu vou dizer para você, Salomão, eu vou deixar alguns requisitos para ser seguido. E se cumprir o segundo a minha ordenança, você pode ter certeza, eu não vou deixar os gafanhotos destruir as lavouras, eu não vou deixar que os céus se tampem para que não chova, vai chover abundantemente, vai fazer coisa gloriosa na terra. Mas eu tenho que deixar para vocês alguns requisitos. E um dos primeiros requisitos para vocês é que tenha humildade no coração de vocês. É que tenha humildade no coração de vocês. Mas primeiro vocês precisam se curvar, se humilhar diante da minha presença. Se houver humilhação de vocês por causa da imoralidade de vocês, eu vou abençoar a sua casa. Eu vou derramar bênção sobre a sua casa. Mas primeiro precisamos de, se o meu povo se
e buscar a minha face. Eu quero que vocês olhem para a minha face. Olha para a minha face. Busque a minha face. Me busque. Porque os que me buscam encontrarão. Aqueles que me buscarem vão me achar. Mas precisam me buscar. E uma das formas mais lindas, não quero aqui, sem sombra de dúvida, doutrinar, porque nós temos o nosso pastor que aplica a doutrina com muita prioridade e com muito prazer, com muita alegria, para que os nossos irmãos estejam sempre aptos. Mas nós precisamos nos curvar diante desse Deus. Nós precisamos nos curvar diante da santidade de Deus. Nós temos que rasgar os nossos corações, segundo Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasga, abre o coração, deixa a minha presença entrar no seu coração. Deus exige que cada um de nós nos humilhemos. Glória a Deus. Jesus. Porque naquela época a imoralidade era pesada. Era triste. Eu fico pensando. Eu fico a pensar. Um povo que viveu escravo no Egito, dominado pelas leis egípcias, escravo da Babilônia. Deus entra lá por meio de Moisés e com mão forte arranca-os de lá. Deus foi lá no Egito, pegou você e disse: vem pra cá, e segura você pelo braço e faz você andar pelo deserto. Mas não falta comida para você, Glória a Deus. não falta água para você, mas o seu coração ainda está lá no Egito, desejando a Haiti, desejando comer as carnes lá do Egito, do sacrifício. O desejo do mundo, o desejo das coisas, as iguarias do mundo. É por isso que Daniel disse: olha, eu prefiro comer da terra fruto aqui mesmo e alimentar daqui, porque eu não quero nada de fruto que venha a ser sacrificado aos ídolos. Mas Deus disse: humilha, Aleluia. se curva. Glória a Deus. Vamos nos curvar, irmãos. Vamos nos curvar diante dele. Se o meu povo que chama pelo meu nome Glória a Deus. Aleluia. se humilhar, Oh Deus, aleluia. se arrepender dos seus maus caminhos, o Egito tem destruído. Voltando, Israel saiu lá de lá com mão poderosa de Deus, e no meio do deserto eu desejo alimentar, voltar para trás, voltar. E mesmo assim Deus disse: não, gente, fica quieto aí. Moisés, fala com a rocha lá que vai vir água para vocês. Ô Moisés, fica tranquilo. Olha para vocês verem, vai vir codornizes lá do mar Mediterrâneo, vai soprar, mas de onde vai vir? Não preocupa não. Quem vai cuidar de vocês sou eu. Irmãos, quem cuida de cada um de vocês, eu falo com a minha família direto, sempre eu sinto com a minha família, eu falo, quem cuida de nós é Deus. Glória a Deus. Quem cuida da minha família é Deus. A minha família é um milagre de Deus. Quem cuida, a gente só segue o modelo, paradigma,
as Escrituras, e a confiança nossa é Jesus. Mas para confiar em Jesus é preciso a gente renunciar a muitas coisas. Você não segue Jesus sem renúncia, não. A gente não segue Jesus sem renunciar o nosso ego, o nosso eu, as nossas depravações, porque o nosso corpo é da carne e da carne vai voltar. E mesmo assim, aquele povo que foi tirado, alimentando, é como aquele hino de Voz da Verdade, um povo em pleno deserto. Deus sempre cuidou deles. E Deus cuida de cada um de nós. Você sabe qual que é a minha maior alegria? Eu falo e conto, e quando eu oro eu choro, eu sinto a presença do meu Deus. É porque Deus achou graça em mim e revelou o seu Filho ao meu coração. Revelou Cristo à minha alma. E eu tenho transferido isso para a minha família. E nós estamos remando, nós estamos caminhando. Somos uma família próspera por Deus. Somos uma família abençoada por Deus. E eu, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo toda a família desta igreja. Eu ministro bênção sobre a família desta igreja. Eu desfaço todos os atalhos, todos os embaraços que quer destruir sua casa, sua família. Eu ministro prosperidade na sua família. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Mas eu te deixo a recomendação que Deus deu a Salomão. Humilha. Tenha humildade de chegar diante do altar do Senhor. Ore. Busque a face do seu Deus. Em um culto que a Andréia dirigiu aqui com as crianças, eu apaixonei tanto com as crianças que eu não quero faltar. Eu me torno e me identifico com as crianças. Todos os trabalhos de crianças que nós vamos estar aqui juntos. Eu disse para os irmãos, aqui na minha oportunidade, eu disse que tinha uma criança, que a seu pai, estava com câncer terminal. E a criancinha descobriu que ele estava com câncer terminal. E aquela criancinha dobrou o joelho perto do papai e disse: Deus, não leva o meu pai não. Imediatamente Deus visitou aquela criança. Deus visitou aquele papai e trouxe a cura para aquele papai. Eu quero dizer para vocês, se você se humilhar e buscar a face de Deus, não tem bronze, não tem concreto que não estoura. Se você buscar a Deus no seu coração, a visitação de Deus chegará dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. E quantos creem que Deus pode visitar o seu povo aqui nesta noite? Quando eu falo visitação de Deus, não significa que Deus vai vir, vai voltar e vai deixar você sozinho, não. A visitação de Deus é permanente, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a visitação de Deus é eterna para aqueles que creem na sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus quer sarar a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Terra sobriã pela mávia. Charandalabacandaraia. Pode existir depravações lá no meio do Egito. E Deus vai te colocar no meio das depravações. Mas você não é contaminado, Edson. Porque você tem um temor ao nosso Deus. Glória a Deus. Quem teme a Deus não teme nada. Quem teme a Deus anda de cabeça erguida sem dever nada para ninguém. Aleluia, pode vir as acusações do capeta, como nós vimos aqui na leitura.
Quando a Bíblia fala de ungidos de Deus, não significa que é somente os pastores que são separados, ungidos de Deus. Você também recebeu a unção do Espírito Santo. Você também recebeu a unção da graça de Deus. Você recebeu a unção da glória de Deus. E você é ungido por Deus. E ninguém toca naqueles que Deus chamou para a sua glória. Deus maravilhoso. Deus que sarará a sua terra. Glória a Deus. E se o meu povo que chama pelo meu nome, tem que chamar, se humilhar, tem que ter humildade, e orar, temos que orar, e buscar a minha face, tem que buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Converter dos seus maus caminhos. Para Deus entrar em ação em nosso favor, tem que haver conversão. Aleluia, Jesus. Tem que haver conversão. Se não houver conversão, se você não converter dos teus maus caminhos, sua oração não passa do teto. Nós temos que nos converter a todos os dias, a todas as horas. Jesus, quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão? Me fala aí, Jesus. Me dá um número exato. A gente peca demais, a gente erra demais. Mas você sabe qual que é a maior virtude do cristão? É porque você sabe que você não erra porque você quer errar. Às vezes quando você assusta, você já soltou uma palavra que não agradou o seu próximo irmão. Às vezes nós temos um repente dentro da gente que é perigoso, Pablo. Eu sempre converso com algumas pessoas, no meu caso é evangelho direto. Eu prego o evangelho para todo mundo que entra. Do começo ao finalzinho. Eu falo de Jesus, falo da minha família, falo. Meu negócio é Jesus. E às vezes a gente fala uma palavra que fere. E a gente tem que fazer, igual o pastor Gilson falou aqui, eu acho, na escola bíblica dominical. Nós temos que ter humildade para chegar e dizer: pastor, me perdoa. Me perdoa. Me ajuda. Me ajuda em oração. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós ainda vivemos em um corpo. Nós ainda estamos presos a um corpo feito da terra, que um dia esse corpo vai ser revestido pela imortalidade. Um corpo de graça, de glória. Nós vamos sair desse corpo. Mas enquanto nós tivermos esse corpo aqui, nós somos sujeitos a muitas coisas. Mas vamos ter uma conversão imediata para tentarmos fazermos mais o melhor para o nosso Deus. Eu pedi a Deus: Deus, me ensina a te adorar. Eu quero aprender a adorar o seu nome. Jesus, eu preciso aprender a te adorar. Adorar não significa cantar. Adorar não significa você chegar e soltar a sua garganta para todos cantarem. Não. Adorar, você pode sentar no seu cantinho e começar a dizer: Jesus, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu preciso do Senhor. O Senhor conhece o meu coração e sabe que meu coração não é bom. O meu coração me leva sempre para baixo. Mas me dá a sua graça. Renova com o teu Espírito Santo ao meu coração. E renova a minha alma, para que eu possa viver uma vida digna, exaltando o seu nome, onde quer que eu estiver. Eu posso adorar a Deus dentro do meu emprego. Eu posso adorar a Deus dentro da faculdade, na escola, onde quer
meu povo, se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados. Olha Jesus aí. Olha para Jesus aí. O único que pode perdoar pecados. Alguns fariseus me diziam assim: mas quem é o Senhor? O Senhor falou de curar. Até aí vai muito bem. Agora perdoar pecado. Jesus olha, mas qual que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou você vê esse cara arrebentado aí, paralítico, que não vale nada, levantar, pular, salvar e andar? Qual que é mais fácil? É claro que perdoar pecado é mais fácil, que ele não está vendo nada. Mas esse camarada aí levantar, eu também não acredito não. Jesus olhou para ele e falou: paralítico, levanta-te e anda. Glória a Deus. Isso é para que você saiba que o Filho do Homem veio salvar os que se haviam perdidos. Convertei-os. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer sarar a nossa família. Deus quer sarar você. Qual é a forma que Deus quer sarar você? Existe forma para isso? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto que Deus quer sarar também no sentido de curar. Ele não mudou não, meus irmãos. Pastor Narciso, aqui no escola dominical, ele soltou uma pérola tão linda. E eu cheguei em casa e falei assim: Kelly, você viu que palavra que pastor Narciso deu para a gente? Uma palhinha quando ele deu a conclusão, ele concluiu. Ele disse que está surgindo aí um movimento de apagar da mente e da visão o sacrifício de Jesus Cristo. Não foi isso, pastor Jesus? Está surgindo um movimento aí para tirar artigo da Bíblia sobre o sacrifício e a morte e a ressurreição de Jesus. Eu falei com ele: eles podem até conseguir tirar da visão, eles podem até conseguir tirar da mente, mas não tira da alma, porque a nossa alma foi comprada com sangue. A nossa alma conhece o autor da inspiração. Ele soprou sobre nós e nos deu direito de vida. A nossa alma sabe de onde veio. Glória a Jesus. Não tem como arrancar da alma aquilo que está registrado no sangue do Filho de Deus. Não tem como tirar da alma. Não tem como tirar da alma. E Salomão ouviu muito bem. E ele chegou a pregoar para aquele povo. Um povo imoral, um povo indecente, um povo que deixou as suas vidas, as suas banalidades corromperem a mente e os corações daquele povo que ele tirou, foi saído lá do Egito com a mão poderosa. E eu fico admirado, irmãos. Eu fico às vezes pensando: quantos milagres Israel viu com seus próprios olhos? Quantos milagres, pastor Justo? Quantos milagres, se a gente for pegar a fundo e mostrar os episódios, os milagres que ocorreram no deserto, os milagres pós o deserto, os milagres depois das leis, e eles continuaram com o desejo de voltar para trás. E eles
juízes e mais juízes, mostrando para eles, mas, meu Deus do céu, o que é isso? Que mente cauterizada. Mas eu começo a enxergar, os judeus teve que recusar ele, para que a graça dele nos alcançasse. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pelas estrelas que Deus constituiu para brilhar no mundo, para que a igreja pudesse ser alcançada com a sua graça. E todos que o receberam e deu o direito de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Mais de 2000 anos atrás aconteceu o episódio da crucificação, mas nós cremos que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo no meio do seu povo. E esta é a palavra que eu deixo para os corações de vocês. Deus quer sarar a sua família. Deus quer sarar a sua terra. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando as marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador da igreja, o Salvador. Ele é Jesus e por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz, o filho dele e a força dele te torna capaz. O amor do mundo não te perdeu. Jesus te dá. Eu amo você.